Shalom, graça e paz, tudo bem? Passando aqui bem rapidamente, né? Primeiro para desejar uma semana abençoada para cada um de vocês. Eu sei que Deus tem preparado o melhor para nós durante essa semana e eu tenho certeza que Ele vai ministrar muito ainda ao coração de cada um. Eu tenho no meu coração alguns anos, né? E Deus tem me incomodado sobre isso, a falar um pouquinho sobre perdão e sobre cicatrizes de infância. É um texto bem conhecido, tá lá no livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 35, que diz, olha, e Jesus, né, ali naquele momento da crucificação, ele olha ali para os seus algozes, né, aquelas pessoas que estavam ali o torturando fisicamente, e ele faz uma oração sincera. Ele diz, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que faz. E a gente sabe que a vida de Jesus é um exemplo para nós, né? Um exemplo de humildade, um exemplo de perdão. E é tão interessante que Jesus, o tempo que ele teve conosco, os 33 anos, né, que ele viveu sobre a terra, foi pregando e ensinando sobre o perdão. Certa vez o apóstolo Pedro, né, chega em Jesus, muito espirituoso Pedro, e ele pergunta para Jesus, olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus olha para Pedro e fala, não, 70 vezes 7. Então o perdão ele é algo muito ligado ao cristianismo, né? O perdão ele é algo muito ligado à figura de Jesus, à pessoa de Jesus. E é interessante porque durante todo o tempo, né, durante toda a vida de Jesus, ele nos ensinou a perdoarmos as pessoas, até mesmo na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-os, né? E quando nós vamos orar o Pai Nosso, né, assim na terra como nos céus, o Pai Nosso, ele vai nos ensinar isso, né? Quando nós oramos o Pai Nosso, ele fala, né, perdoai aqueles que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, essa semana eu quero trazer para você uma palavra sobre perdão. Eu já tive que passar por algumas situações em relação a perdão. Aos 7 anos de idade eu perdi o meu avô assassinado no fundo do colégio onde eu estudava. E aquilo para mim foi muito ruim. Foi uma ferida na alma, algo que se abriu ali, né? E eu tive que passar por isso durante a minha infância, boa parte da minha juventude, eu tive que passar com essa dificuldade de ter visto ali o meu avô, né, falar as suas últimas palavras quando eu saí da escola, ainda fui correndo até lá, ele ainda estava vivo. Então ali foi algo que me marcou muito. E eu tinha um sonho, né, de ter pelo menos um irmão para que eu pudesse compartilhar algumas coisas. E eu sempre morei com a minha avó. Assim que eu nasci, eu fui morar na casa da minha avó materna, né? A minha mãe ainda era muito jovem ainda, né, quando engravidou. E aos 12 anos de idade, a minha mãe volta, né, a morar na casa da minha avó, agora já grávida. E na hora do parto ali teve algumas dificuldades e ela perdeu o meu irmão. Mais uma ferida que havia se abrido ali, né? Me havia aberto, na verdade, na minha alma. E o tempo então passou e a minha mãe engravidou novamente, agora de uma menina, né? E depois ela tornou em alguns outros relacionamentos. A minha mãe sempre teve alguns relacionamentos muito conturbados. E aí o que que acontece então? Ela engravidou novamente, né? De um menino. E em 2005 eu tive a pior notícia da minha vida. Entraram na casa da minha mãe, assassinaram a minha mãe, meus irmãos e mais 2 pessoas que estavam na casa da minha mãe. Aquilo então me tornou uma pessoa fria. Muitas vezes eu não acreditava mais no evangelho. Eu tinha me convertido ainda muito novo, eu tinha me convertido com 18 anos. Eu me desviei dos caminhos do Senhor. Passei um ano fora. Esse um ano para mim foi terrível, porque eu aprontei várias coisas que eu não deveria aprontar. Mas enfim, eu retornei para a palavra, né? Como eu havia dito em uma palavra anterior, eu fui um pródigo ali, retornei para os caminhos do Senhor. E hoje eu entendo que o perdão ele libera. O perdão, na verdade, é como você tirar um peso das suas costas. É como se você deixasse de carregar um defunto. É como se você deixasse o seu passado para trás. E muitas vezes quando nós não liberamos perdão, nós carregamos o nosso passado nas costas. Nós carregamos um fardo sobre nós que muitas vezes já poderíamos ter lançado sobre Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa semana. Procure quem você precisa procurar. Perdoe quem você precisa perdoar. Seja feliz, porque o nosso Deus nos ensinou o perdão. Amém?
Eu quero trazer outras palavras também relacionadas ao perdão. E eu quero te dizer que essa semana você pode começar fazendo a diferença aonde você está. Comece primeiro se perdoando e depois procure as pessoas que precisam do seu perdão e libere sobre elas o perdão. Porque assim como nós perdoamos as pessoas, Cristo também nos perdoa pelos nossos erros. Amém? Tenha uma semana abençoada, que Deus possa trazer sobre você um refrigério e que essa semana possa ser uma semana tremendamente abençoada na presença do Espírito Santo. Amém?